E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou te mostrar o que é reserva de emergência e eu vou te ensinar como montar a sua reserva em 2 passos, onde investir esse dinheiro e também darei mais 3 dicas para que isso aconteça de forma mais rápida. E também nesse vídeo eu vou fazer um investimento na prática na minha reserva. Mas afinal, o que é reserva de emergência? Esse dinheiro que tem nome e sobrenome reserva de emergência é um dinheiro guardado para lidar com imprevistos, com emergências, sem precisar se endividar ou desmontar sua vida financeira por N motivos. Até o nome já diz, né? Reserva de emergência. Ela precisa ser composta por 3 pilares: segurança, liquidez e sem volatilidade. A segurança é porque você não pode perder esse dinheiro de forma alguma. Esse dinheiro não pode estar em lugares arriscados. E liquidez, esse dinheiro precisa ser sacado rápido. Porque imagina que seja um final de semana ou uma noite, uma madrugada e aconteça algum imprevisto e você precisa desse dinheiro ali rápido, tá bom? E sem aqui a volatilidade. Por quê? Imagina assim que eu invisto esse dinheiro aqui, uns R$ 2.000, e aí no dia seguinte aconteceu um imprevisto, eu preciso desse dinheiro, mas eu não vou ter mais R$ 2.000. E aí caiu, eu vou ter R$ 1.500. Aí complica a nossa vida. Então essa reserva de emergência não pode ser aplicada em locais com alta volatilidade. Por exemplo, ações, criptomoedas, tá? E também, no mínimo, deve render 100% do CDI. E aí, pessoal, eu quero que vocês coloquem uma coisa na cabeça de vocês, porque reserva de emergência não faz parte dos seus investimentos, tá bom? Não é para fazer aquelas compras por impulso, comprar um carro, uma viagem. É para evitar desastre e para quando surgir um imprevisto. Por exemplo, eu perdi meu emprego, o meu carro quebrou, o meu chuveiro queimou, ou até mesmo eu me machuquei, porque pode acontecer, né? Eu tive um cachorro, o Ted, e na época ele precisou fazer uma cirurgia às pressas, e o dinheiro que eu tinha de reserva de emergência serviu exatamente para isso, para tentar salvar a vida dele. E lembrando que um dos erros mais comuns é tratar a reserva como investimento. E para a gente começar, você precisa entender a diferença dos custos fixos e dos custos variáveis essenciais, tá bom? Então, galera, ó, os custos fixos aqui no quadro 2 são aquelas contas que você consegue prever, são essenciais e que ocorrem em intervalos de tempos regulares, que são geralmente mensais. Então, olha só, as despesas aqui, eu consigo saber o valor do aluguel esse mês, eu consigo saber o valor do aluguel ou do financiamento de um imóvel no mês que vem, no próximo mês e assim por diante. O IPTU também. Eu vou preencher esse quadro com os valores que eu tenho aqui. Então, por exemplo, como eu moro em casa própria, é uma casa de bairro, não moro em condomínio, então eu não pago também valor de financiamento, parcelas nem nada, então esse valor aqui ó, é zero. O IPTU eu pago um valor de R$ 28 por mês. Condomínio também não pago, é zero. Celular eu pago um valor de R$ 30 mensais. Internet aproximadamente R$ 80, que é R$ 79,90. Escola ou faculdade também não tenho esse gasto. Plano de saúde, por enquanto, eu não tenho, mas eu pretendo contratar um. Transporte para ir ou para voltar do serviço eu também não pago, não uso Uber. Eu tenho uma moto, então aqui também é zero. Seguro residencial do veículo, de vida também não tenho ainda. Streaming eu não pago. E a minha conta aqui mais alta nesses custos fixos mensais é o valor da parcela da minha moto, que ela está financiada ainda. Então é R$ 740. Se eu fizer a soma de tudo aqui, eu vou ter um valor de R$ 878 mensais. Então, ó, esse quadro representou os custos fixos aqui no nosso exemplo, tá? Guardem esse valor de R$ 878 aqui, ó. E o quadro 3, pessoal, são custos variáveis essenciais e são sujeitos a alterações mensais, né? É um pouco mais difícil de conseguir saber o valor porque essas despesas dependem do estilo de vida, de escolhas individuais e que pode variar bastante de pessoa para pessoa.
Não dá para ter precisão de quais serão os valores dos gastos aqui, mas dá para encontrarmos a média mensal desses gastos. Eu vou fazer um exemplo com vocês aqui. Olha só, então vamos supor que no primeiro mês eu gastei um valor de R$ 310 aqui de alimentação. No segundo mês eu gastei um valor de R$ 300 de alimentação. No terceiro mês eu gastei um valor, vamos supor, R$ 320 aqui de alimentação. Se eu somar esses três valores e dividir por 3, eu vou chegar num valor numa média mensal de R$ 310. Vamos supor que eu gaste pouco, aliás eu tenho moto, né? Um valor de R$ 100 aqui no primeiro mês. No segundo mês eu gastei R$ 90. E no terceiro mês mais R$ 100. E aí, se eu fizer as contas aqui, eu vou ter R$ 100 mais 90 mais R$ 100. Divide por 3. Então dá R$ 97 mensais aqui, ó. Remédios, por enquanto, graças a Deus, eu não tenho gastos mensais, então é tudo zero aqui. Cartão de crédito, pessoal. Eu tenho cartão de crédito, eu uso ele, então vamos supor que no primeiro mês eu gastei R$ 125, no segundo subiu um pouco, foi para R$ 300, e no terceiro mês, 280. Fazendo a média aqui, vamos pegar a calculadora, 125 mais 300, mais 280, divide por 3. Daria R$ 235 aqui, ó, por mês. A água, vamos supor que a minha água veio certinho os 3 meses de R$ 30. E aí a média, se eu somar 30 mais 30, 60, mais 30, 90, divide por 3, daria R$ 30. Energia, vamos supor que eu gastei R$ 75 no primeiro mês, 70 no segundo mês e 80 no terceiro mês. Se eu pegar e somar esses valores, eu vou ter uma média de R$ 75. E agora, se eu somar todos esses valores aí, da média mensal, que daria 310 mais 97 mais 235 mais R$ 30 mais R$ 75. Eu vou ter um valor, pessoal, de R$ 747, que são minhas despesas variáveis essenciais. E olha só, se eu pegar esses 747 e somar com meus custos fixos, que daria mais 878, eu chegaria num valor que é o meu gasto mensal de R$ 1.625. E quanto eu devo ter de reserva de emergência? Eu recomendo ter, no mínimo, 3 meses de reserva, caso você seja um servidor, por ter uma estabilidade maior no emprego. Logo, pegando esse valor de 1.625 e multiplicando por 3, eu chegaria num valor de R$ 4.875. Agora, para quem tem contrato de emprego, carteira assinada, eu recomendo ter no mínimo 6 meses de reserva, porque caso essa pessoa venha a perder o emprego, ela ainda terá a possibilidade de pegar o seguro-desemprego, férias, acerto. Então, fazendo os cálculos, eu chego num valor de 9.750, 1.625 vezes 6, R$ 9.750. E para aquelas pessoas que são autônomos, empresários, eu recomendaria uma reserva de pelo menos 12 meses de custos mensais, que daria um valor de 19.500. Veja só, 1.625 vezes 12, 19.500. E aí as pessoas pensam, mas Cláudio, se eu ganho 2.000 por mês, eu preciso ter 6 vezes 2.000? Você vai usar somente os valores dos seus gastos, que são os custos fixos mais os custos variáveis essenciais. E vai fazer o cálculo da reserva de emergência, tá bom? Tá, Cláudio, e onde eu devo investir esse dinheiro? Qual seria o melhor lugar, o lugar mais seguro para eu guardar ele? E aí entra o próximo quadro aqui, ó, comparativo de produtos. Tesouro Selic, pessoal, é o mais seguro, sem sombra de dúvidas, mas ele falha exatamente em um dos 3 pilares que eu disse lá atrás, que é exatamente aqui, ó, esse liquidez diária. Porque caso eu faça o resgate agora, que são exatamente 1h17 da tarde, esse dinheiro só será acreditado no próximo dia útil na minha conta. Mas se eu fizer o resgate até as 13 horas, aí sim esse dinheiro será acreditado na minha conta hoje. E ele tem um risco aqui muito baixo, porque está por trás do próprio Tesouro Nacional, que é o Tesouro Selic, e segue a taxa de juros Selic também, né?
Na observação aqui, você vê isso aqui, ó. A poupança, por sua vez, tem uma liquidez muito boa, é imediata. Tem um risco muito baixo, mas também falha num dos três pilares que eu falei para vocês. Ele vai render muito pouco aqui, ó. Então ela falha nessa parte de rendimentos aqui, tá bom, pessoal? Então, para mim, a poupança não é um bom investimento. Tem coisas bem melhores aí. E o CDB aqui, pessoal, que são esses que você encontra em bancos digitais, como Caixinha da Nubank, Porquinho da Inter, tem uma boa liquidez, tá? Ó, dá uma olhada aqui, ó, esse D mais zero seria liquidez imediata. Só que você precisa tomar um certo cuidado, porque tem CDB que não é de liquidez diária, por exemplo, esse D mais um aí. Então prestem atenção nisso. O risco aqui também é muito baixo, então o CDB já é bom por causa disso. Você vai ver um CDB que rende no mínimo 100% do CDI. E o CDB também, pessoal, ele é coberto por esse FGC aqui, ó, num valor de até 250 mil reais aqui. Então o CDB, para mim, é um dos melhores, é uma das melhores opções para reserva de emergência. E aqui vão as 3 dicas para você conseguir montar a sua reserva sem se enrolar e de forma rápida. A primeira dica, pessoal, guardar aos poucos. Vamos supor que sua reserva para 6 meses seja de R$ 9.750. Para você não ficar enrolado, tenta estabelecer uma meta, por exemplo, de 2 anos, que seriam 24 meses. Daí você guardaria uns R$ 410 por mês. Pô, Cláudio, mas 400 por mês ainda ficaria puxado para mim. Então tenta aumentar para 3 anos, estabelecer essa meta, que dariam 36 meses. Daí você guardaria algo em torno de R$ 270 por mês, entendeu? Ou tente fazer uma renda extra ou cortar algum custo mensal para assim poder guardar um pouco mais. A segunda dica é automatize os aportes, assim evita que você esqueça de fazer algum aporte. E a terceira dica é use somente para reservas reais. Ah, esse mês eu vou pegar o dinheiro da minha reserva e fazer uma viagem, ou não sei, vou comprar uma moto. Não façam isso, tá bom, pessoal? E aqui eu vou fazer um investimento na minha reserva com vocês agora, pessoal. Então eu estou aqui com o aplicativo da Nubank aberto. Eu não consigo gravar a tela, então tive que gravar dessa forma. Apertei ali no sifãozinho do investimento. A minha reserva está na caixinha turbo, rendendo a 115% do CDI. E aí eu aperto ali guardar. Então hoje eu vou guardar R$ 300. Aperta ali guardar. Confirma. Pronto, guardado. E se esse vídeo te ajudou, compartilha com alguém que você acha que precisaria ouvir isso. E caso fique com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar te ajudar no que for preciso. Valeu!